Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é a professora Valéria. Eu vou passar para vocês hoje uma explicação sobre os seres vivos, tá? E aí a gente vai falar sobre os dois tipos de seres vivos, os autótrofos e os heterótrofos, tá? Nominho complicado, mas a explicação eu vou tentar descomplicar para vocês, tá bom? Ó, já deixei anotadinho aqui na lousa, porque são nomezinhos um pouquinho grandes e um pouquinho complicados, tá? O que são os seres vivos autótrofos? Os seres vivos autótrofos são aqueles seres vivos que eles produzem o seu próprio alimento, tá? Como assim? Um exemplo, algas, as plantas, eles realizam aí a sua alimentação, a sua nutrição através da fotossíntese, né? E a fotossíntese é a captação de energia solar. E essa captação de energia solar, né, ela é transformada em um processo químico que alimenta as plantas, as algas, tá? Então, os seres vivos autótrofos, eles produzem a sua própria energia, tá? Eles produzem a sua própria fonte de alimento, podemos dizer assim, tá bom? E os seres vivos heterótrofos? Os seres vivos heterótrofos já é o contrário, tá? São seres que precisam ir atrás aí das suas fontes de alimentação, porque eles não produzem sua própria energia, tá? É um exemplo bem simples, bem claro assim, são nós, seres humanos, né? Nós não produzimos aí a nossa própria energia, alimento no sentido de sair de dentro do nosso corpo e nos alimentar, né? Da gente não precisar ir lá comer comida, nem beber água e aí a gente já tá alimentado. Não, pelo contrário, a gente precisa ir atrás aí de diversas fontes de alimentos, né? Pra poder aí se alimentar e nos nutrir, tá? Outro exemplo são os animais, né? Animais mesmo, animais, sejam domésticos, selvagens, enfim, tá? Que também não produzem o próprio alimento e precisam, né, ir atrás de fontes de nutrientes para poder se alimentar, como os cachorrinhos, os gatinhos, enfim, um leão na selva que precisa caçar para se alimentar, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença. Os autótrofos, eles produzem seus próprios nutrientes através de fotossíntese, né, o exemplo das plantas e das algas. E os heterótrofos não, eles não produzem sua própria energia, seus próprios nutrientes, eles precisam ir atrás, né, de fontes de energia que traga isso para eles, tá bom? E quando a gente fala em reprodução, tá? Nós temos dois tipos de reprodução, assexuada e assexuada, tá? Sexuada, olha lá. E assexuada. Na reprodução sexuada, é aquela dos seres humanos, por exemplo. Eu preciso ter trocas aí, né, de gametas. No caso dos homens, o gameta que é fornecido pelo homem é espermatozoide, da mulher é do óvulo, tá? E aí, eles cruzam, né? Existe uma cruza desses gametas para poder aí ter toda uma seleção de DNA, enfim, e nascer um outro ser, que no caso o filhote, né, o ser humano. E aí, a assexuada, um exemplo que a gente pode dar de uma reprodução assexuada é quando não tem aí a troca de gametas, tá? Por exemplo, as plantas, tá? As plantas, elas têm aí uma reprodução assexuada, né? Elas não precisam se cruzar para poder aí ter o nascimento de novas plantinhas, novas sementes, tá bom? Então, basicamente é isso a aula de ciências de hoje. A gente tá falando de seres vivos autótrofos, heterótrofos, e aí lá no textinho entrou uma parte de reprodução, tá? A gente ainda vai dar mais profundidade nesse assunto, então não fiquem aí pensando que, nossa, mas foi tão pouco e tal, porque a gente ainda vai entrar com mais profundidade nesse assunto, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no horário normal de aula, como já falei para vocês. Podem mandar aí dúvidas nas próprias atividades através dos comentários ou me mandar um e-mail, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.